dar bom aqui pra gente, tá? Como e quando surgiu o movimento pentecostal, Albert? Bom, falar do movimento pentecostal em si é algo bem abrangente. Nós não podemos precisar uma data específica onde todas as características do pentecostalismo surgiram, mas nós temos algumas coisas que nós podemos datar aí, né? Eu vou procurar não ser tão chato com datas, com anos, com períodos, mas fazer um contexto geral. Vou falar aqui algumas datas, são poucas, só para nós nos situarmos aqui no tempo. Mas o movimento pentecostal moderno, como a gente conhece, ele surge lá nos Estados Unidos, né? Especialmente com William Seymour, né? Mas, antes de nós falarmos de William Seymour, é importante nós falarmos dos seus antecedentes, né? Tudo aquilo que rodeia o surgimento do movimento pentecostal moderno. E nós, então, para fazer isso, nós temos que voltar lá no início do século XX. E contextualizar, né? Exato. Historicamente. Isso aí, historiador gosta disso, né? Não durma, tá bom? Fique atento aí, não dorme, presta atenção. Então vamos voltar lá para o ano de 1901, especificamente no dia 1 de janeiro de 1901, ou seja, o início aí do século XX. Nós temos um seminário bíblico chamado Seminário Bíblico Betel. E quem estava à frente desse seminário era um homem chamado Charles Fox Parham. E esse homem ele era advindo do movimento Holiness, né, que é o movimento de santidade. Já nós vamos falar um pouco dele também. Da igreja Holiness, depois ficou conhecida como a igreja Holiness. Exatamente. E a gente já vai falar dele também, mas é importante nós entendermos que quando nós falamos de movimento pentecostal moderno, essa é uma das datas que a gente não pode esquecer. 1901, dia 1 de janeiro. Por que dia 1 de janeiro? Porque os alunos estavam, né, daquele seminário bíblico estudando sobre o batismo com o Espírito Santo a partir da perspectiva do livro de Atos dos Apóstolos. Certo. E analisando ali algumas passagens e algumas repetições, como por exemplo Atos 2, Atos 10, se eu não me engano Atos 19 também, analisando algumas repetições do que acontecia quando os crentes eram cheios do Espírito Santo, eles chegaram à conclusão que ser cheio do Espírito Santo era falar em línguas. E aqui a gente já começa um distintivo, né, do movimento pentecostal. Por mais que o movimento pentecostal, como nós conhecemos hoje, ainda não existia com esse nome, etc. Mas, enfim, estudando o livro de Atos, então, Charles Fox Parham, junto com seus alunos ali do Seminário Bíblico Betel, chegam à conclusão que, para ser cheio do Espírito Santo, o sinal era o falar em línguas. E eles decidem, então, buscar em oração. Eles decidem buscar esse enchimento, essa experiência em oração. E eles fazem isso na madrugada, na virada do dia 31 de dezembro de 1900 para dia 1 de 1901. Por isso que eu falei que no dia 1 de janeiro de 1901 é a nossa data primeira aí para a gente começar a falar do pentecostalismo. E uma das alunas, nesse período de oração, chamada Agnes Osman, ela é cheia do Espírito Santo e ela começa então a falar em línguas, dando ali início àquilo que seria conhecido futuramente como avivamento pentecostal. Não que tenha exatamente começado ali, mas ali foi um sinal já do que estava para vir. Sim, uma coisa que você disse aí, aliás, duas coisas, né? E que nos chama a atenção é que o movimento pentecostal moderno, como nós conhecemos, iniciou-se em um estudo, em um momento de estudo da palavra de Deus. Olha só como é importante, né? E uma outra coisa também é que a primeira pessoa a ser batizada com o Espírito Santo no ano de 1901 foi uma mulher, né? Então, duas coisas muito curiosas, tá? Porque cá entre nós aqui, há muitas pessoas que não se importam muito com o estudo da palavra. Quando você fala culto de doutrina, culto de estudo, ou então, sei lá, vamos até mesmo um seminário teológico. Mas tudo depende de quem está fazendo, como a coisa acontece, né? Porque Deus está presente. Não é porque é um estudo da palavra, não é porque é um seminário que Deus não está presente. E Ele está. A gente tem esse
belo exemplo aí de que o movimento pentecostal, o batismo com o Espírito Santo, de maneira moderna como nós conhecemos, ocorreu a partir de um estudo bíblico. E a primeira pessoa a ser batizada foi uma mulher, que foi Agnes, né? Agnes Osman. E outra coisa interessante ainda sobre esse assunto da primeira pessoa batizada com o Espírito Santo no século XX, é interessante nós notarmos uma coisa. Às vezes as pessoas olham para a galera pentecostal hoje e fica se perguntando o porquê das práticas, né? Mas o senhor como professor, eu também como professor, nós sabemos que por trás de toda a prática existe um conceito teórico, por trás de toda a prática existe uma reflexão. E eles não simplesmente estavam lá na cabeça dele, falar em línguas e bora falar em línguas. Eles chegaram a essa conclusão a partir de um estudo, ou seja, a partir de uma conceituação teórica. Eles passaram dias estudando o livro de Atos, num seminário teológico, e essa reflexão levou eles à prática. Prática do falar. Não foi nada improvisado. Não foi nada improvisado, foi algo pensado, foi algo refletido. Então toda igreja tem uma prática, e os pentecostais não são diferentes, mas essa prática ela parte de uma reflexão teológica, como foi o caso do Seminário Bíblico Betel, né? Então, para a gente continuar aqui a história, para nós avançarmos, nesse Seminário Bíblico Betel também tinha um homem chamado William Seymour. Eu citei ele aqui no começo. E William Seymour, ele era descendente de ex-escravizados. Sim. E nós estamos falando dos Estados Unidos ali no início do século XX, nos Estados Unidos onde o racismo era algo muito alto, era algo muito feroz, né? Tanto que posteriormente, mais à frente, né, algumas décadas depois, nós temos Martin Luther King ali levantando-se como um homem a favor dos direitos civis dos negros. Sim, o racismo ainda era algo muito evidente, né? Exatamente. Até hoje ainda é, mas naquela época... Algo mais sério ainda. Estava muito mais próximo dos grandes movimentos de racismo que aconteciam, não somente nos Estados Unidos, mas também no Brasil, né? Uhum. E esse homem, né, esse jovem, William Seymour, para você ver, né, como que era o nível de racismo, ele não podia assistir a aula dentro do seminário. Ele tinha que assistir as aulas pelo lado de fora. Ele foi enviado ali naquele seminário, né, como visando uma formação pastoral para a igreja a qual ele iria presidir futuramente. Só que ele não podia assistir às aulas de dentro do seminário. Ele tinha que assistir do lado de fora. E tem uma curiosidade histórica também, ele era cego de um olho. Cego de um olho. É legal sempre falar Esse disso. detalhe eu não conhecia. Ele era cego de um olho. Enfim, ele está ali, né, do lado de fora, e ele está vendo o que está acontecendo dentro do seminário. Porque eu acredito né, isso aqui são conjecturas, são reflexões históricas aqui. Uma pessoa ser batizada com o Espírito Santo e falar em línguas, algo que não era talvez muito comum, com certeza deve ter gerado um auê ali dentro do seminário teológico. E o William Seymour, mesmo acompanhando as aulas do lado de fora, ele com certeza foi impactado por isso. Anos mais tarde, né, faltando aqui alguns anos, esse mesmo William Seymour agora tendo a sua igreja, né, presidindo uma igreja, pastoreando uma igreja se eu não me engano, em Los Angeles. Los Angeles. Tá vendo como o meu inglês não é bom? Apesar que eu acho que Los Angeles não é uma palavra inglesa, né? Los Angeles tá mais para espanhol mesmo, né? Los Angeles, né? Los Angeles. Meu Deus, 3 anos de curso de espanhol aqui agora, mostrado que tô ruinzinho, mas tudo bem. Não, tá bom. Enfim, e tá lá o William Seymour agora presidindo a sua própria igreja. Isso já em 1906. Impactado por aquilo que ele viu e presenciou no seminário onde ele estava alguns anos atrás, ele começa a pregar e ensinar isso para a sua igreja, né, sobre o falar em línguas. Sendo ele mesmo alguém que ainda não tinha falado em línguas, alguém que ainda não tinha sido batizado com o Espírito Santo. Curioso. Isso é muito curioso. Isso aqui mostra uma coisa interessante também, que é a fé, né? O crente, o cristão, pentecostal ou não, ele age pela fé, né? Ele age por aquilo que ele crê. Ele não tinha passado ainda pela experiência do falar em línguas, mas isso não deixou abalar a fé dele. Ele ainda cria que havia uma experiência maior para ele participar e pregava isso. E eu vejo hoje muita gente, né,
por não ter vivido a experiência do falar em línguas, né, que é um distintivo pentecostal clássico, desacreditam e começam a colocar em xeque, né, se essa é uma evidência verdadeira e corriqueira de fato, né. Mas, para continuar a história, então William Seymour, ele começa a pregar sobre o batismo com o Espírito Santo, sobre o falar em línguas na sua igreja, e algo começa a acontecer, ele começa a buscar a Deus por isso, né? A história vai dizer que ele começa a dobrar suas horas de oração, ele era um homem que orava muito, mas ele começa a dobrar suas horas, de 4 a 6 horas de oração. E para quê? Porque ele queria participar dessa experiência. E parece que a mulher dele era pianista, né? Sim. Parece que eu li algo a respeito, que a mulher dele era pianista, e quando ela começou a tocar, e foi algo milagroso a forma como ela passou a tocar piano. Ela aprendeu com o Espírito Santo. Então, assim, algo impressionante. Ela sentou-se com o piano lá e começou a tocar como se estivesse tocando já há muito tempo, né? Como se já estivesse estudado, e não era isso, né? O Espírito Santo a capacitou a tocar piano. Exatamente. E aqui tá um ponto interessante, né? Ele estava pregando isso na sua igreja, só que eles também faziam os famosos cultos nos lares, né? Reunião de oração em casa. E foi ali que ele mesmo foi batizado com o Espírito Santo, juntamente com a sua esposa também, sendo cheio do Espírito Santo e já recebendo vou usar essa palavra, né? Esse dom musical ali, algo sobrenatural. E disso começou-se então muitas pessoas se ajuntarem nas reuniões de oração que eles faziam, muitas pessoas se ajuntarem nas reuniões pelo Espírito Santo. E então começa aquilo que nós conhecemos como avivamento da Rua Azusa. Eles estavam localizados numa igreja, né? E por conta das pessoas que estavam se chegando, eles tiveram que alugar um galpão. E esse galpão ficava na Azusa Street. Aí eu estou chutando inglês de novo. Tá ótimo o teu inglês. Eu vou parar de falar inglês, vou falar só português. Enfim. Para Rua Azusa. Rua Azusa. Vamos deixar Rua Azusa. E ele muda então para Rua Azusa. E ao mudar ali para Rua Azusa, né, porque para esse galpão que eles alugaram, as reuniões começam a encher de pessoas. E as pessoas estavam indo lá para serem cheias do Espírito Santo. E então o avivamento da Rua Azusa, né, como assim ficou conhecido, começa a se espalhar pelos Estados Unidos. E pessoas iam lá e a quarteirões de distância eles eram cheios do Espírito Santo. Pessoas que chegavam ali, antes de chegar mesmo no prédio, já eram batizadas com o Espírito Santo. E algo muito curioso também. A fama correu longe, né? Em vários lugares. Chegou na Europa. Mas isso é algo para depois, né? Vamos lá. Não, mas é bem isso mesmo. Ou seja, começou a acontecer coisas maravilhosas na Rua Azusa, por conta de um homem que começou a buscar o Espírito Santo, que foi impactado por um seminário teológico, onde ele viu o Espírito Santo agir. E então, tanto o Charles Fox Parham como o próprio William Seymour, eles começam então a ser os pastores e os avivalistas, né, desse avivamento. A partir daí tem várias ramificações e fica conhecido como início do movimento pentecostal. Início do movimento pentecostal. Pentecostal moderno. Agora,